quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha? Nós começamos hoje a nossa reflexão olhando para Maria, olhando para Nossa Senhora, justamente numa expressão de oração muito rezada pelos legionários, pela Legião de Maria. É assim que nós iniciamos, com confiança na intercessão de Nossa Senhora. E hoje vamos refletir aqui, rezando com a palavra, a passagem no livro de Judite, uma narração muito atual diante de uma ameaça iminente de destruição. Para a gente contextualizar a situação, o rei Nabucodonosor, que governava Nínive naquela época, cheio de soberba, ele decidiu fazer vingança aos povos que o haviam humilhado, e esses povos humilharam ele porque não quiseram se submeter a ele. Então ele coloca à frente um grande marechal, Holofernes, um homem considerado assim imbatível, e ele, confiante no seu poderio, com esse homem forte à frente, ele já havia despojado vários povos por ordem de Nabucodonosor. Ele nutria um desejo de dominação do mundo, que não é muito diferente dos tempos atuais. E ele desejava, o rei Nabucodonosor, ele desejava realmente dominar todos os povos, um domínio único, e ele conservava aquilo dentro dele. Ele praticamente se considerava como um deus, pelo qual todos os povos deviam o reverenciar, deviam se submeter a ele, ficar sob a jurisdição dele. Um projeto de ambição muito alto. E ele veio exercendo esse domínio, como eu disse, despojando nações, submetendo vários povos. Você vai lendo no livro de Judite, a gente vai vendo isso. E nesse contexto ele se depara com a nação de Israel. E aí eles tomam conhecimento. E aí conhecimento da situação, que era uma situação muito grave. Então eles começam a se preparar, colocando pessoas em posições estratégicas, fortalecendo os muros que cercam a cidade. Isso tudo por ordem do sumo sacerdote Eliacim, que além dele dar ordem para que aquelas pessoas se preparassem, para que o povo todo se preparasse para aquele momento iminente de guerra, mas ele faz uma coisa, como sumo sacerdote, como um homem de Deus, ele ora, mas ele não só ora mas ele põe o povo todo a orar ao Senhor. E a gente sabe que na história do povo israelita, quando eles buscavam a Deus, quando eles eram obedientes, quando eles se humilhavam diante de Deus, eles não perdiam nenhuma batalha, nenhuma guerra. E os povos vizinhos sabiam desse contexto também. E isso humilhava ainda mais Nabucodonosor, Holofernes, que achava: quem é esse povo insignificante, que não tem o poderio das armas que eu tenho, para se atrever a querer resistir a mim? E é nesse contexto que ele ora. Ele assim, o sumo sacerdote, ora fervorosamente ao Senhor, e não só ele clama realmente a toda a nação a humilharem as suas almas. É interessante isso, humilhem as suas almas. E aí ele entra nesse contexto as mulheres, os anciãos, as crianças. Fala que até as crianças prostraram diante do templo do Senhor. Era uma situação grave, ninguém podia brincar, não. Então eles cobriram de saco mesmo, de cilício, eles fizeram penitência, os sacerdotes e todo o povo daquela nação. Foi uma convocação geral diante de uma situação gravíssima. Era uma situação de despojamento. E a palavra nos diz lá no capítulo 4, no livro de Judite, que eles, unidos de coração e de alma. E a gente precisa prestar atenção nisso. Presta atenção que é uma nação inteira, sem divisão, sem partido, num só pensamento, num só coração. E é interessante que Jesus vai nos dizer também lá no Evangelho: onde um ou dois estiverem reunidos em meu nome, para pedir o que for, serão atendidos. Se tiver uma comum oração, um só sentimento, um só coração, pedirão o que quiserem, eles serão atendidos. E ali
nesse contexto, eles estão destaque para isso. Todos, não havia divisão de partidos, né? Havia um só coração, nós seremos despojados, nós seremos escravizados. E eles clamaram ao Senhor, e olha o clamor unânime, que não entregassem os seus filhos à rapina do vencedor. Ou seja, eles se viam numa situação de impotência diante de uma nação, de digamos assim, de um contingente tão grande de homens, de armas, um poderio, né, enorme do inimigo que vinha contra eles. Então eles colocam e convocam realmente, dizendo a Deus: Senhor, não entregue as nossas mulheres à devassidão, não entregue as nossas cidades ao extermínio, não entregue o nosso templo à profanação, que o Senhor não permitisse que eles se tornassem a vergonha, o opróbrio, porque eles eram uma nação muito conhecida pelo poder de Deus que agia sempre em favor deles. E se eles fossem entregues ao poder do inimigo, eles passariam uma profunda vergonha diante de outras nações. E aí então ele assim diz assim para eles, diante daquele clamor todo, ele fala lá em Judite, no capítulo 4, versículo 12, ele vai falar uma coisa que serve também para nós. Ele dizendo assim: nestes termos, estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. Lembrai-vos de Moisés, servo do Senhor, Amaleque, que confiava em sua força, em seu poder, em seu exército, em seus escudos, em seus carros e cavaleiros. Ele foi derrotado por ele, não com a força das armas, mas com o poder da santa oração. Isso mesmo acontecerá a todos os inimigos de Israel, se perseverardes na obra que começastes. Com tais exortações, os israelitas puseram-se a orar diante do Senhor. Gente, é tão importante quando a gente tem um líder que impulsiona a gente à oração. Diante de um acabrunhamento, diante de uma dificuldade difícil, né? A dificuldade é difícil mesmo, mas uma dificuldade, digamos, terrível. Ele disse: olha, não é possível, esse povo clamando todo mundo clamando, rezando, não é possível. Meus irmãos, vou animar vocês. Lembra de Moisés, que também estava numa mesma situação igual a nós? Ele venceu porque a mão do Senhor estava com ele, porque o Senhor mesmo venceu a guerra. E é interessante que ele exorta, eles revigoram de ânimo, mas aí vem a outra problemática. A situação continuava. A situação com aquele clamor, ela ainda não se apaziguou. Eles continuaram de sentinela, continuaram aguardando, e aí vem o momento em que o inimigo fecha todas as fontes de água. Faz um cerco realmente. Um cerco chamado Cerco de Betúlia. Cerca toda a nação, põe guardas nas fontes de água, e aquele povo já não tinha mais água nem para um dia. E aí você imagina a situação. Faltou água e eles já tinham clamado, estavam reanimados, mas diante dos acontecimentos, depois de tanta oração, as coisas pareciam só piorar. Não melhorava, ela só piorava. E aí é nesse contexto que vem de novo a notícia. Eles estavam sem água, estavam numa dificuldade. E aí junta o povo e vai até os anciãos do povo, os líderes do povo, e diz para eles: olha, faz o seguinte, é melhor você se entrega a nação, vai lá, negocia a entrega. É melhor a gente viver como escravos. Eles já tinham vindo de um cativeiro, né? Viveram também uma escravidão também no Egito, viveram a escravidão também lá no livro de Jeremias, narrado. Então, é melhor a gente ficar lá no cativeiro, preso, sob o domínio deles, mas a gente garantir a nossa vida. E o povo estava por demais aterrorizado e com medo diante daquela situação que estava avançando. E aí, depois, para a gente entender que às vezes a gente lê a palavra e pensa assim: nossa, é uma situação realmente terrível, difícil, mas tem um versículo 18 que fala assim, que depois deles terem falado isso, lá no capítulo 7, versículo 18,
Depois de eles terem falado isso, levantou-se um grande pranto, gritos lacinantes na assembleia, e a sua voz elevou-se para Deus durante horas. Gente, vamos imaginar uma nação gritando para Deus e chorando durante horas, lamentos, tristezas, choro. Esse povo já não tinha mais o que chorar. Esse povo estava realmente abatido. Assim também a gente vê o abatimento na alma de muitas pessoas. O abatimento diante de situações que muitas vezes a pessoa está cansada de gritar, de dizer para Deus, de jejuar, de orar. E aí ela vai notando que a situação parece que está piorando e aí se desvanece. E Deus vai permitindo aquilo acontecer para nos refinar, digamos assim, a nossa fé. A nossa fé é tão preciosa para Deus que São Pedro vai dizer que ela é como ouro. Ela tem que ser provada no fogo. O ouro é provado no fogo para saber se o metal é bom mesmo. Assim também a nossa fé, São Pedro vai dizer na carta dele, né? Que a nossa fé é tão preciosa que ela é provada no ouro. Esse povo estava sendo provado na fé. E é interessante que nesse momento, depois o chefe lá dos anciãos, ele depois de tanto chorar, já estavam assim tão cansados de fatigados por aquela situação de clamor. E aí ele pega e fala com eles assim, versículo 22. Fatigados sem fim de gritar e de chorar, eles se calaram. Osias levantou-se então, banhado em lágrimas, e disse: coragem, meus irmãos, disse ele. Esperemos ainda 5 dias a misericórdia do Senhor. Talvez se aplaque a sua cólera e dê glória ao seu nome. Entretanto, depois de 5 dias, se não nos chegar o socorro algum, faremos o que propusestes. E aí que vem a situação. Ou Deus resolve o nosso problema em 5 dias, ou nós vamos agir dessa forma, vamos nos entregar. Vamos agir na carne. Às vezes a gente tem medo do martírio, né? Vamos agir assim, vamos tomar essa decisão. Já era uma decisão humana, não era uma decisão que vinha no espírito. Mas aí que entra a intervenção de Judite. É aí que entra a intervenção de uma mulher viúva que vivia praticamente de jejum e oração, porque a palavra diz que ela jejuava e orava todos os dias, menos no sábado. Uma mulher que a gente, digamos assim, estava conectada com Deus. E ela se levantou, e ela levantou com uma voz, com uma coragem. Ela foi contra os anciãos, os que representavam o povo. Ela foi contra a atitude do sumo sacerdote. Uma mulher do povo, mas que orava. E porque ela orava, ela tinha autoridade no poder de Deus para dizer: vocês estão errados, o que está acontecendo com vocês? Vocês vão colocar Deus à prova agora? Quer dizer que vocês agora determinam um prazo para Deus agir? E ela chama a atenção deles realmente. E ela vai dar alguns ensinamentos lá no capítulo 8, que serve também para nós, quando ela fala: reanimai os seus corações com as vossas palavras, para que eles lembrem de que nossos pais foram tentados a fim de que verificassem se eles serviam verdadeiramente a Deus. Às vezes nós somos, e na maioria das vezes, provados. Deus quer verificar com aquela situação, com aquilo que às vezes parece demorar a solução, se nós realmente somos fiéis a Ele. Se nós realmente o amamos. Se nós realmente estamos na caminhada com Ele sem interesses. Se nós realmente confiamos. E ela vai dizer assim: que ele se lembre de que, como nosso pai Abraão, ele foi provado e de como passou por múltiplas tribulações para se tornar amigo de Deus. Às vezes nós dizemos que queremos ser amigo do Senhor, mas, gente, para ser amigo do Senhor é caminhar carregando a cruz e muitas vezes completando na carne aquilo que, como diz São Paulo, se faltou algum sofrimento a Cristo, eu completo na minha carne. A amizade com Deus é isso. Se Ele foi rejeitado, a gente vai ser rejeitado também. Se Ele foi desprezado, muitas das vezes
nós também seremos desprezados. Se ele foi incompreendido, não espere que você seja compreendido por todos. E ela chama atenção para isso. Quer se tornar amigo de Deus? Saiba que você vai ter uma vida de muita tribulação. Mas é nesse momento que você vai provar a fidelidade e o amor de Deus por você. E ela fala, lembrando, todos que agradaram a Deus permaneceram fiéis apesar de muitas tribulações. Aqueles, porém, que não aceitaram essas provações no temor do Senhor e se impacientaram murmurando contra ele, foram feridos pelo exterminador e pereceram pelas serpentes. Por isso não nos irritemos por causa do que sofremos. Como essa palavra é atual para mim, para você. Não nos irritemos por causa do que sofremos. Consideremos que esses tormentos são menos graves que os nossos pecados e que esses flagelos com que o Senhor nos castiga como escravos foram nos mandados para a nossa emenda e não para a nossa perdição. Ela exorta o povo, exorta os anciãos. Vede como é o nosso Deus. Nosso Deus é bom. Se Ele está permitindo isso, é para que a gente se emende, é para provar a gente, para saber se nós somos realmente esse povo de Deus que luta e não recua diante do inimigo. Se nós somos fortes na tribulação, se nós confiamos no Senhor. E aí, diante dessa palavra, desse ânimo de uma mulher que parecia frágil, diante de tanta sabedoria do sumo sacerdote, dos anciãos do povo, é essa mulher com a autoridade no poder do Espírito, com a autoridade da oração, da autoridade de quem escuta a Deus, que Deus se levantou naquele momento para libertar Israel do iminente perigo. E é isso que acontece. Lá no versículo 29, eles olham para Judite e diz: roga, pois, a Deus por nós, porque és uma mulher santa e piedosa. Judite respondeu-lhes: se reconheceis que o que eu sou, que o que eu disse vem de Deus, examinai se vem igualmente dele o que eu resolvi fazer e orai para que Deus me ajude a realizar o meu desígnio. E aí a gente continua a história. Você vê que Deus dá uma grande libertação pelas mãos de uma mulher. Ele dá uma grande libertação pelas mãos de Judite. Ele salva aquele povo. Judite é uma mulher tão forte que ela tem a coragem de cortar a cabeça de Holofernes. O chefe, o marechal, o top de linha de Nabucodonosor. Foi ela, pelas mãos dela, que o Senhor destruiu o poder das trevas e esmagou a cabeça daquela serpente infernal que estava se levantando contra o povo de Deus. E é nesse contexto hoje, sábado, primeiro sábado do mês, dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha? Hoje, pela graça de Deus, nós temos como mãe a mãe do meu Senhor, a mãe do seu Senhor. E é ela, essa mulher, terrível como um exército em ordem de batalha. É ela que hoje Deus confere a ela o poder, a autoridade para esmagar a cabeça dos Holofernes da nossa nação, dos Holofernes da nossa família, daqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus com soberba, com audácia, blasfemando contra Deus e o nome santo de Deus. Hoje vivemos também um momento de grande profanação da Santíssima Eucaristia, profanação dentro da nossa igreja, divisões de toda parte. Um povo que padece por falta de conhecimento de Deus, que não é capaz de se unir como nação para rezar e clamar ao mesmo Deus. É essa direção que o Senhor nos dá no dia de hoje. É através de Nossa Senhora que nós devemos passar a mão no Santo Rosário, e glória a Deus por tantos rosários que têm sido rezados pelas madrugadas. E não só às 4 horas da manhã, existem muitos que Deus já suscitou no nosso país, para a glória de Deus Pai, pessoas que começam a rezar o rosário meia-noite, 1 da manhã, 3 horas da manhã. A oração pela madrugada é uma oração extremamente poderosa.
e eles estão na companhia, todos nós que rezamos estamos na companhia da Santíssima Virgem, daquela que esmagou a cabeça da serpente através dos pezinhos de Jesus, através dos pés de Jesus. Ele na cruz esmagou todo o poderio do mal. Ele despojou realmente o poder das trevas, esmagou a cabeça da serpente e elevou a mãe dele a uma dignidade daquela que ama os filhos de Deus, daquela que levou e foi para casa com aqueles que acolheram ela. Então nós temos uma grande intercessora no céu. Nós temos o poder da santa oração de Deus. É essa mulher que dirige a Deus com intercessões, com súplicas por nós, uma santa oração. E a santa oração é o Santo Rosário. Por isso, nesse sábado, eu convido você a meditar os mistérios do Santíssimo Rosário, de rezar em família, para que seja esmagado o poder das trevas, que seja destruído o poder das trevas pelas mãos de Maria Santíssima. É ela que hoje Deus quis assim. Elevou a ela a alta dignidade de mãe, daquela que está olhando por nós com carinho inefável, um amor imensurável, uma simplicidade tão grande e uma onipotência suplicante de chegar diante do coração de Jesus, do coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo e obter todas as graças para nós. Ontem foi um dia dedicado, a orações também, e fez memória a Santa Teresa de Calcutá, e ela falava de uma oração que ela sempre nos momentos difíceis dedicava a Nossa Senhora, e ela obtinha tudo dessa oração. Uma oração muito simples, composta justamente por São Bernardo. Uma oração que a gente traz no coração, fácil de rezar, e que nós vamos rezar agora. Começamos rezando com a presença da Virgem Maria, e agora nós pedimos, Mãe Santíssima, diante da iminência do sofrimento em nossa nação, diante da iminência do sofrimento no mundo inteiro, aqueles que estão em guerra, Senhora, pelos mesmos motivos de Nabucodonosor, uma ambição desenfreada de domínio do mundo, dominando de todas as formas, usando uma guerra tão ruim, tão suja, usando de poderios hoje da internet, usando de poderios de armas potentes, usando do poderio de uma mídia que vem destruindo e dividindo famílias, colocando a divisão dentro da nossa igreja, na nossa sociedade, nos nossos políticos. Estamos também diante de uma divisão clara, de um sofrimento iminente, mas nós queremos buscar o refúgio em vós, nos refugiar em vós, e é em vós que nós colocamos as nossas necessidades. É em vós que nesse sábado, na véspera da festa da independência do nosso país, nós queremos rezar pela nossa nação. Queremos rezar pelos doentes, pelos aflitos, pelos agonizantes desse dia. Queremos colocar diante de vós todas as pessoas que nos pediram oração. Queremos colocar, Santa Mãe de Deus, diante de vós as nossas famílias, os nossos sofrimentos, os fardos pesados que muitas pessoas estão carregando, Mãe, situações impossíveis de serem resolvidas, assim como esse povo contou com a intercessão de Judite. E ela coloca ali, rezem para que aquilo que está no meu coração tenha bom êxito. E assim foi. Aquilo que está no seu coração imaculado, pelo qual a Senhora falou que por fim o seu imaculado coração triunfará. Que aquilo que está no seu coração, Mãe, seja colocado em prática, em nossas casas, em nossas famílias, na nossa nação. Que a Senhora venha nesse dia em socorro daqueles que estão desempregados, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão endividados, daqueles que estão a ponto, Mãe, de serem despejados.
Senhora, eu não conheço as situações, mas a Senhora conhece. Diante da ameaça iminente do inimigo em guerras sobrenaturais à nossa vida, vem com seus anjos, vem como rainha dos anjos e dispersa o poder dos soberbos. Derruba do trono os poderosos e exalta os humildes pela sua intercessão. E assim, nós rezamos essa oração, suplicando a mesma oração de Santa Teresa, que ela dizia que suplicava e não havia nada que Nossa Senhora não atendesse. Por isso, eu convido você a colocar a sua intenção pessoal e reze comigo essa oração. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado o vosso socorro e invocado o vosso auxílio, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, ó Virgem entre todas singular, como a minha mãe recorro e de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prosto a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia, e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Mãe, roga por nós. Roga pela nossa vida, pela nossa casa. Nós te entregamos nesse dia as nossas orações. E se peço a você que não deixe de rezar o Santo Terço. Reza o Santo Terço com a sua família. Confie às mãos de Maria. Reza com ela. Ela é uma grande intercessora. Assim nós encerramos o nosso rezando com a palavra de hoje, levando você a não deixar, a continuar essa oração junto com Nossa Senhora, rezando o Santo Terço, em honra ao Imaculado Coração de Maria, e colocando todas as suas necessidades. E você pode até mesmo testemunhar aqui nos comentários a graça que você recebeu pelas mãos de Maria. Testemunhe as graças, não só hoje, mas em todos os tempos. Compartilhe com a gente as graças que você recebeu pelas mãos de Maria. E dê glória a Deus por essa grande intercessão. E assim nós encerramos mais um Rezando com a Palavra. E se esse conteúdo é bom para você, não esquece. Compartilha, clica e se inscreve no nosso canal e leve a Palavra de Deus para muitos que têm, quem sabe, tantos preconceitos com a Santíssima Virgem, mas não sabem que ela é uma mãe tão terna, tão boa, tão generosa, que se escolhida por Deus, odiada por muitos, mas é a mãe do meu Senhor, é a mãe do seu Senhor, é a mãe da igreja. Quem ama Maria leva ela para casa. Quem ama Maria conta com uma intercessão poderosíssima. Amém.